igreja mais uma vez em oração, pedindo agora que o Senhor ilumine o nosso entendimento para mais uma porção, amém, obrigado, da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, é a Ti, Senhor, que nós rogamos nesta manhã. Já temos ido ao Senhor em oração e até mesmo ouvido, Senhor, a Tua palavra falar aos nossos corações. Seja no primeiro momento em ensino, seja, Senhor, ó Pai, em exortação. Como é maravilhoso poder Te ouvir. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue iluminando as nossas mentes, os nossos corações, agora para a exposição do texto sagrado. Ó Senhor, dá-nos a Tua graça aqui, nos livrando de erros, heresias, que o nosso coração tome partido, mas que seja a Tua voz aqui, Senhor. Porque a Tua palavra é a Tua voz. Que não haja intromissões das nossas mentes, dos nossos corações. Que não se intrometa, Senhor, entre o Teu povo e a Tua voz. Que aqueles que falam, Senhor, e falam a Tua palavra, não se intrometam entre a Tua voz e o ouvido da Tua igreja. Por isso rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 3. Versículo 14, texto muito conhecido, Gênesis 3, capítulo de número 14. Nesse início nós iremos a 3 textos, depois o que nós iremos permanecer. Primeiro, Gênesis 3, versículo 14, vai dizer assim: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Amém? Eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Eu sou o nome do Senhor Deus, eu sou o que sou. Que revela a nós a pré-existência, a autossuficiência de Deus, o Deus todo-soberano, o eu sou o que sou. Vamos a outro texto agora, Deuteronômio 32, versículo de número 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Perceba a semelhança entre os textos. Esses textos não serão expostos, mas é para que nós percebamos as semelhanças que ocorrem aqui. Versículo 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e não há nenhum outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Percebeu alguma semelhança? Eu creio que sim. Vamos agora em Isaías 41, versículo 4. Último texto antes de nós irmos ao que iremos permanecer. Isaías 41, versículo 4. Sagrado texto. Vai dizer assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro com os últimos, eu mesmo. Percebeu as semelhanças? Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 58. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 58. Amém? Em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu
sou. Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A pergunta que eu inicio esse sermão esta manhã é: quem é Jesus? Existe alguma possibilidade para que nós acolhamos a voz moderna de que existe um Jesus para mim e existe um Jesus para você? Que existe um Jesus para nós, um Jesus relativo. As Escrituras diz que não. As Escrituras afirmam veementemente que não. O que nós temos aqui, a relação entre esses textos, é que Jesus é aquele mesmo que disse a Moisés: eu sou, diz a Faraó, que o eu sou enviou a vocês. Não é um outro, não é um mero homem, não é um mero profeta, não é um mero político que veio para resolver os problemas sociais de Israel, que veio para resolver os teus problemas sociais. Mas Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Cristo de Deus, o pré-existente, autossuficiente e soberano Deus. Agora, para você, crente, é este o Cristo que você contempla nas Escrituras? Este é o Cristo que você adora todos os dias em sua vida? É este que você obedece? O tema para nós hoje: Jesus, o eu sou, a revelação do Deus eterno. Vamos ao texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo de número 48 ao 59. É o último sermão do capítulo 8 de João, com a misericórdia que o Senhor tem nos dado, o último sermão dentro do capítulo número 8, versículo número 48. Lembre-se de que Jesus ele vem travando um diálogo com os judeus, com os religiosos judeus, um diálogo que vem progressivamente crescendo ao ponto que Jesus vem se revelando e a rejeição vem aumentando. João 8:48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram. Responderam por quê? Porque Jesus disse àqueles homens: serão verdadeiramente os meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. E ele disse ainda mais àqueles homens: vocês não são filhos de Abraão, porque não praticam as obras de Abraão. Vocês são homicidas e mentirosos. Logo, o pai de vocês é o diabo, porque vocês praticam as mesmas obras dele. Então eles olham para Jesus e o que eles respondem para Jesus? Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos uma razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Versículo 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o pai Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, é que te faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, e eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Versículo 56. Abraão, vosso pai, se alegrou-se por meio do meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para tirarem dele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, a tua palavra é aberta diante da tua igreja, que eu não me intrometa entre a tua voz e o ouvido e o coração do teu povo.
Eu seja somente um instrumento aqui, Senhor, para que a sua voz que venha a nossos corações, pelo poder do teu Santo Espírito, pela exposição da tua palavra, nos direcione em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. É desse texto que nós olhamos o seu centro, a sua ideia principal, e extraímos esse tema para nós. Jesus, não um mero profeta, não um mero político, mas o eu sou, a revelação do Deus eterno. Nós temos aqui uma ideia central presente nesse texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus revela a sua identidade divina e eterna como eu sou. Vocês perceberam nas relações que nós fizemos no texto, que o mesmo eu sou presente em Moisés é o mesmo eu sou presente no Evangelho de João. Jesus revela a sua identidade divina e eterna como o eu sou. Perceba, irmãos, que se você pegar desde o capítulo 7 e 8 e ler Jesus dialogando com esses homens, você vai enxergar o aspecto progressivo do diálogo no ponto de que Jesus vem se revelando a sua identidade divina. E aqui nós vemos o ápice dessa revelação, confrontando a incredulidade dos judeus e oferecendo vida eterna àqueles que guardam a sua palavra. Qual é a ideia central, então, desse texto? Lendo o versículo 48 a 59, aonde nós fizemos a leitura, o que é centralizado. Jesus revela sua identidade divina e eterna como eu sou, confrontando a incredulidade dos judeus e oferecendo vida eterna àqueles que guardam a sua palavra, aqueles que creem. O que nós encontramos dentro desse texto, no versículo 48, nós vimos, se responderam, pois os judeus lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Nós encontramos essas duas acusações feitas pelos judeus a respeito de Jesus. É samaritano e endemoniado. Não são meras acusações casuais. Ser chamado de samaritano era uma acusação étnica e religiosa grave, visto que os judeus desprezavam os samaritanos. A acusação de possessão demoníaca era uma tentativa de desqualificar qualquer reivindicação espiritual de Jesus. Quando nós vemos essa acusação feita por os judeus a respeito de Jesus, a primeira é: você é um traidor dos judeus. É como se alguém dissesse: você é um traidor da nossa religião. Você é um contrário. Ninguém fala isso. Você está nos acusando de nós não sermos filhos de Abraão, logo estamos samaritanos. Você é um traidor. Outro ponto endemoniado é que, tirando toda a credibilidade e autoridade de Cristo, querendo dizer, aquilo que você está falando não tem peso algum. Não tem de ser considerado de forma nenhuma, porque isso que você está dizendo, logo, só pode ser influência demoníaca. Produção aqui pra gente. O texto apresenta o ápice, o ponto mais elevado de um debate intenso entre Jesus e os líderes religiosos. Se você retomar a leitura, é isso que você vai ver. E aqui nós encontramos o ápice, aonde Jesus ele se revela e revela a sua identidade divina. O ponto central é a identidade de Cristo e a sua autoridade sobre a vida e a morte. O conflito revela a resistência do coração humano. Quanto mais nós vemos Jesus se revelar, olha só que interessante isso, quanto mais Jesus revela a sua identidade, quem ele é, quanto mais ele expõe o evangelho, mais a incredulidade desses homens vem à tona, mais a rejeição aparece, mais nós vemos frutos da rejeição ao evangelho. Preste atenção a isso e fique atento a isso, porque muitas vezes nós achamos que quanto mais nós avançamos na explicação do evangelho, quanto mais eu prego, quanto mais eu enfatizo, de repente na minha cabeça eu entenda, mais as pessoas irão crer, mais as pessoas irão aceitar e assimilar. Nem sempre é assim. O que nós temos nesse texto é que quanto mais o evangelho avança, quanto mais revelação vem, aqueles corações obstinados mais são realçados, mais vem à tona a incredulidade daqueles homens. O sermão está dividido em 3 partes. Do versículo 48 a 51, nós vemos a rejeição à verdade. E o que é verdade? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Eu sou a luz, a verdadeira luz. Agora nós temos o ápice da verdade.
Antes de Abraão existir, eu sou. E nós temos essa primeira parte, a rejeição à verdade de quem Cristo é. No versículo 52 ao 55, nós vemos o destaque, a cegueira espiritual desses opositores. Do versículo 56 ao 59, a revelação suprema. Mesmo em meio àquele ambiente tenebroso de rejeição a Cristo, Cristo revela-se de forma suprema. Eu sou. A frase para nós temos em mente, uma proposição: Jesus Cristo, o eterno eu sou, revela sua divindade e concede vida eterna àqueles que creem. Quem são os que têm a vida eterna? Quem são aqueles que, pensando em sua morte, estão seguros e firmes numa promessa segura? Aqueles que creem em Cristo Jesus. E quem é Cristo? O grande eu sou, o Verbo encarnado. Eu não creio em um mero homem. Eu não creio em um mero profeta. Eu não creio no pastor A ou B. Eu não creio meramente em uma instituição. A nossa fé está alicerçada, depositada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E este concede aos que creem vida e vida eterna. Eu lembro daquela fala de Pedro, onde muitos discípulos estão indo embora, porque consideram o sermão de Jesus muito pesado, muito duro. E ele se vira aos discípulos e diz: vocês também vão embora. Qual é a resposta de Pedro? Para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? E quem é Jesus aqui? Jesus Cristo é o eterno eu sou, que revela a sua divindade e concede vida e vida eterna. Eu não sei você, principalmente os jovens, que olhando para a sua boa saúde se imagina que viverá eternamente aqui. E por muitas vezes despreza Cristo que se revelou, despreza o Evangelho. E não pensa que um dia, irmãos, um dia fecharemos os nossos olhos aqui. E a questão é, você tem segurança para onde você irá? Você pensa nessas coisas? Ou você está tão entretido com as coisas dessa vida que isso já nem mais faz parte do teu coração e da sua mente? Vamos ao texto sagrado. Primeira parte, a rejeição da verdade, do versículo 48 ao 51. Os judeus disseram a Jesus. Não foi um elogio bonito, não é? Alguém foi elogiado ontem na evangelização? Vocês receberam elogios? Jesus não foi elogiado aqui. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade lhes digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte. Então aqui está caracterizado a rejeição da verdade. Esses homens, o coração deles, Jesus vem pregando, entenda isso. Tudo que eles vêm falando, tudo que eles vêm reproduzindo em falas, caracteriza a rejeição à verdade. Aqui nós poderíamos colocar a rejeição ao Evangelho. E o primeiro ponto que nós vamos olhar de fato é o versículo 48, porque eles acusam Jesus de ser samaritano, endemoniado. E o que nós temos aqui? Acusações infundadas. De fato, uma calúnia. Os judeus acusam Jesus de ser samaritano, endemoniado, para desmoralizá-lo. E o que isso revela? Isso revela que, diante da verdade, muitos preferem atacar o mensageiro do que confrontar os seus próprios erros. A mensagem vem amassando esses homens, vem desmoronando, destruindo o ego desses homens, porque eles usam o fato de serem filhos biológicos de Abraão para se sustentarem como homens crentes, de fato. É como alguém que diz: eu sou crente porque pertenço à religião A, ou B, ou C. O meu nome faz parte de um rol de membros. Mas não tem demonstração de vida, nem de piedade, não tem fruto. Não é aquilo que Jesus disse: serão os meus discípulos se verdadeiramente permanecerem na minha palavra. Não apresenta absolutamente nada. Jesus diz isso, a mensagem amassa esses homens. Esses homens não podem, com a mensagem que eles fazem, diante da verdade, muitos preferem atacar o mensageiro do que confrontar
os seus próprios erros. Ao invés de o Evangelho penetrar o coração desses homens e conduzi-los ao arrependimento, que esse é o processo. O Evangelho é pregado, confronta o meu coração, confronta os nossos pecados, e nós vamos a Cristo em arrependimento, confessando diante dele os nossos pecados. Mas quando o coração é um coração que rejeita a verdade, ela se manifesta em acusações infundadas, como esses homens estão fazendo. É como o mundo tem feito com a igreja. Não pense, irmãos, que a igreja está livre de ser caluniada. E aqui eu não estou dizendo pessoas que são acusadas por não terem testemunhos cristãos. Não é a mesma coisa. Tá? Não estou dizendo de pessoas que dizem ser crente, mas da porta para fora não manifesta isso, e as pessoas a dizem, olha, isso não é crente coisa nenhuma, viu? Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou falando de fato é o que está ocorrendo aqui, calúnias. Por muitas vezes a igreja e o evangelho serão alvos de calúnia. Quer ver uma bem atual? Como acusar a igreja de homofobia por pregar que homossexualidade é pecado. Não é isso que tem feito? Estão dizendo assim, olha, os crentes eles promovem a cultura do ódio. Porque eles dizem o seguinte, que a prática homossexual é pecado. E qual a calúnia moderna para a igreja? Vocês não amam. Vocês promovem a cultura do ódio. Na verdade, vocês odeiam. Isso não é correto? Não é isso que nós afirmamos? Não é isso. Nós não ensinamos que nós não devemos amar a pessoa, nós estaríamos contrário à lei de Deus, que diz amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Estaríamos contrário à própria lei de Deus se assim nós afirmássemos, mas não é por causa que nós amamos pessoas que nós vamos engolir a verdade e não pregar a verdade. Logo, irmãos e irmãs, não pense que anunciar a verdade nos fará e nos deixará em uma posição confortável tal que não seremos acusados e muitas vezes caluniados, que estejamos preparados para isso. Muitas vezes o nosso coração está despreparado para essas coisas, irmãos. Nós anunciamos a verdade e esperamos muitas vezes uma resposta positiva disso. Mas não esqueça, do outro lado, estão ouvidos de corações que estão mortos, presos, escravos, e vão frutificar e vai ser externado de alguma forma, como esses homens, em acusações infundadas. Nós temos a resposta de Jesus. Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Jesus não revida com insultos. Quando há acusações infundadas, é óbvio que o nervo vem à flor da pele, né? Muitas vezes nós queremos sair do campo da pregação e partirmos de fato para o revide. Mas qual é o exemplo de Cristo? Jesus não revida com insultos, mas reafirma o seu compromisso de honrar o Pai. Ele destaca que sua missão não é exaltar a si mesmo, mas cumprir a vontade do Pai. Ou seja, aquilo que Jesus está fazendo e falando é em obediência ao Pai. Perceba a inconsistência e a contradição. Desses homens se diz filhos de Abraão e povo de Deus. Eles acusam Jesus, com base naquilo que Jesus está dizendo e fazendo, serem samaritano e endemoniado. Mas Jesus diz que aquilo que ele faz em obediência ao Pai, honra ao Pai. O que Jesus está fazendo? Desqualificando e descaracterizando a falsa piedade desses homens. Porque o que eles deveriam fazer é olhar para Jesus, ouvir Jesus e ver a prática de Jesus e reconhecer o Senhor Deus em Cristo e não um demônio. Se eles olham para Cristo e o que eles veem em Cristo é um demônio, sendo que Cristo honra o Pai, o que fica caracterizado é que o coração desses homens são corações obstinados, que rejeitam a verdade, que se pautam em acusações infundadas, não sabem nem o que dizer. Ele destaca que sua missão não é exaltar a si mesmo,
mas cumprir a vontade do Pai. Suas declarações e comportamento não são fruto de arrogância. Não é alguém que está buscando simplesmente a sua própria glória, como ele próprio diz. Isso é um ensinamento para nós, né? Não está buscando simplesmente se destacar. Não é fruto de, como já foi dito essa manhã, de um ego centrado. E nem de demência. Jesus não é um louco, como ele já foi acusado outras vezes. Ele não é fruto de um samaritanismo. Não é alguém que é simplesmente um traidor da religião. Há pessoas na internet que têm acusado a igreja, que denuncia falsos profetas de traidores da religião. Não fala da minha igreja não, pô. Deixa eu explorar essas ovelhas à vontade. Quem fala é traidor da igreja. Eles estavam acusando Jesus de ser um traidor, de samaritanismo. Ou de ocultismo. Possessão demoníaca. Não. Como pode esses homens acusar Jesus disso, sendo que o que Jesus está fazendo é em obediência ao Pai, o Deus que eles dizem confessar? Diferentemente de outros, ele busca somente a glória que vem de Deus. O que outros pensam é irrelevante. Como ele disse, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgo. A aprovação de Deus é tudo, porque o Senhor é quem me julga. Se a aprovação de vocês, o que vocês estão dizendo é infundado, o que eu me preocupo é o que o Senhor julga, pois o Senhor julga perfeitamente. Aqui nós temos a resposta de Jesus, e não se perca. O versículo que nós estamos lendo, dos textos que nós estamos lendo, o que nós temos é a rejeição à verdade. O versículo 51 vai dizer: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, ele já disse lá, né? Que aqueles que creem serão os verdadeiros discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Em verdade lhe digo, se alguém guardar a minha palavra, que é fruto de quem crê, não verá a morte eternamente. Promessa de vida eterna. Como nós podemos destacar a misericórdia e a bondade de Cristo aqui, né, meus irmãos? Ele declara a promessa de vida eterna em meio a uma multidão de traidores, de corações obstinados, que estão rejeitando a verdade. Ele poderia se calar. Acabou o assunto. Não tenho nada mais a dizer a vocês. Ainda assim, o que ele declara é: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Essa promessa é espiritual, é vida eterna, garantida àqueles que creem e obedecem. Porque Jesus não está ensinando que não morreríamos fisicamente. Morte aqui é separação eterna, eternamente separados de Deus. Condenação eterna, vida eterna que é eternamente na presença de Deus. Aqueles que morrem fisicamente não morrerão eternamente, gozarão eternamente na presença de Deus. É isso que Jesus está declarando a esses homens. Em meio à rejeição desses homens, a resposta de Jesus progride para uma promessa de eternidade. Aplicação para nós. Mesmo quando somos rejeitados por falar a verdade, você já foi rejeitado por falar a verdade? Qual foi a tua postura? Montou um cenário de guerra? Se armou? Devemos manter o nosso compromisso de honrar a Deus. Não se desmonte, meu irmão. Não diga como muitos, sair da graça, apesar de quase acontecer. Mesmo quando somos rejeitados por falar a verdade, pregar o evangelho, não estou dizendo que não é a sua verdade, não é a minha verdade, é o evangelho anunciado de Cristo Jesus. E quando a resposta não é aquela esperada, não é aquela de conversão, não é aquela de aquebrantamento, mas de rejeição à verdade, o que nós devemos manter é o compromisso de honrar a Deus. O Senhor é aquele que nos julga. O Senhor é que diz à igreja: isso não é homofobia. Isso não é promover a cultura do ódio. Ainda que o mundo diga, a igreja ela não pode se calar.
A igreja ela não pode promover uma inclusividade a qual a Bíblia não promove, porque essas acusações infundadas vêm sobre nós. O que nós precisamos manter é a honra ao Evangelho e ao nosso Cristo, ainda que exista rejeição. Ainda que exista rejeição. Estamos sendo rejeitados. Qual a função agora? Alargar a porta estreita? É isso que devemos fazer uma vez que pessoas estão rejeitando o Evangelho? Nos pintarmos, parecermos bobos, alegres, ir para a praça, promover patati, patatá dentro da igreja, para atrair pessoas e deixar o Evangelho mais com cara de ursinho carinhosos. É isso que nós temos que fazer. Não, irmãos, mesmo sendo rejeitado, o que a igreja tem que fazer é permanecer no seu compromisso de honrar o seu Senhor. Honrar o seu Senhor. A verdadeira vida não está apenas na existência física. Quando Jesus disse, aqueles que permanecerem e guardar na minha palavra não verá a morte eternamente, ele não está dizendo que você vai viver aqui essa vidinha que nós temos aqui eternamente. Ele está falando de promessa de vida eterna. Logo, meu irmão, levanta os teus olhos e tira um pouquinho os teus olhos da matéria. Tira um pouquinho os teus olhos do ouro e da prata. Tira um pouquinho os teus olhos daquilo que a ferrugem destrói e a traça também. Tira. Porque a verdadeira vida não está apenas na existência física, mas na comunhão eterna com Deus. Na comunhão eterna com Deus. Segunda parte do sermão, que está do versículo 52 ao 55, nós vimos a primeira parte, a rejeição à verdade. Segunda parte, a cegueira espiritual dos expositores. Agora ela vai ficar mais caracterizada na resposta que eles dão a Jesus. O versículo 52 diz assim: então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. São obstinados, né, irmão? Estão preparados para isso aí? Samuel está não. Não está não. Pelo que eu vi ontem, ele já ia puxar a espada, irmãos, aqui, irmãos. Com a mão aqui já. Então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Olha o que eles entendem. Abraão morreu. O que Jesus disse anteriormente? Aqueles que guardar a minha palavra não morrerá eternamente. Qual a resposta deles? Bem inteligente. Nossa, classe 10, isso aqui, aplicadíssima. Agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra não proverá a morte eternamente. Estão percebendo que a acusação de ter demônio está acusando Jesus de estar endemoniado com base naquilo que ele está dizendo? Que aquilo que ele está ensinando não tem autoridade nenhuma divina, mas está relacionado com um tipo de influência diabólica e demoníaca? Você diz, se alguém guardar minha palavra não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que o pai Abraão, nosso pai que morreu. Está dizendo isso não. Não é maior do que Abraão, por acaso? Abraão diz o seguinte, Gênesis 12. Abraão, sai de tua terra, no meio da tua parentela, e vai à terra que vos tenho mandado. E Abraão obedeceu. Abraão fez isso aí. E ele morreu. Quem é você para dizer que quem guardar a tua palavra não morrerá eternamente? Você está querendo dizer que é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Os profetas também foram homens de Deus. Obedeceram, também morreram. Quem você pensa que é? Essa cegueira espiritual caracteriza, então, esse coração incrédulo. E nós não estamos falando de um coração incrédulo, de um ateu. Nós estamos falando de um religioso. Nós estamos falando de judeus. Aqui eles não estão debatendo se é evolução ou criação. É judeus aqui. O povo de Deus da antiga aliança. É esses homens que estão cegos. É esses homens que são incrédulos. Incrédulos que afirmam verdades bíblicas. Incrédulos que fazem afirmações teológicas e doutrinárias. Entendem isso? Fazem afirmações doutrinárias. Isso que eles fizeram aqui é teologia. Tá? Ainda que seja da esquina, mas é.
É da esquina. Eles entendem as palavras de Jesus de forma literal e o acusam de blasfêmia por sugerir que poderia livrar da morte todos os homens de Deus morreram. Como que eles entendem isso? De forma literal. O que nós estamos falando aqui, irmãos, não significa assim, olha. Então, o que eu tenho que fazer é ir ao texto e encontrar um significado além deste no texto. Não é isso que eu estou dizendo. O que nós estamos vendo aqui é que toda a antiga aliança testificava de Cristo. Não é isso que Jesus ensinou? Vocês creem na lei, você crê no profeta, e é ela que diz ao meu respeito. Mas esses homens estão literalizando e não estão enxergando Cristo na palavra. Entenderam aqui? Eles entendem as palavras de Jesus de forma literal. Por quem você está se fazendo passar? É isso mais ou menos o que eles estão dizendo aqui. Você está dizendo que é maior do que Abraão? Quem você está se fazendo passar? Quem você está dizendo que é? Eles não enxergam Cristo. Eles não enxergam o Messias prometido. E foi prometido para eles. Eles não enxergam. Mas estão dizendo, quem você está dizendo que é? A pergunta deles não entendem os pontos centrais que Jesus vem afirmando. Jesus não se faz passar por ninguém, nem exalta a si mesmo para ser coisa alguma. Entre os homens, ele é o mais obediente e dependente, singularmente sujeito ao Pai. Ele é único, ele não está se fazendo passar por ninguém. Mas esses homens literalizam o que Jesus está dizendo de uma forma zombeteira, escarnecedora, porque estão cegos. E como a cegueira fica evidente aqui, pelo fato deles olharem, ouvirem o que Jesus falou e interpretar de forma literal. Quem é literal aí? Cuidado. Cuidado, irmãos. Esses homens, eles não conseguem ouvir e compreender o princípio bíblico exposto por Cristo aqui. E aonde a cegueira e a incredulidade desses homens fica evidente? Exatamente nesse ponto. Jesus diz, não morrerão. E do que Jesus está tratando? O que Pedro entendeu lá atrás. Para onde irei eu, se só tu tem palavras de vida eterna? Eles não entendem aqui. Ele traz para o campo material. Você faria isso, será, meus irmãos? Será que nós estamos tão presos à matéria que nós também não responderíamos da mesma forma? Será que nós não estamos tão presos ao que a traça e o ferrugem destrói, ao ponto de, se fôssemos nós lá, não responderíamos da mesma maneira? Sua visão limitada os impede de enxergar o propósito espiritual da mensagem. Esses que rejeitam a Cristo são cegos opositores, com oposição cega espiritualmente, incrédulos. A mensagem é anunciada. O propósito da verdade é pregado, mas a visão espiritual desses homens é limitada. E essa visão limitada os impede de enxergar o propósito espiritual da mensagem. É mensagem pós-mensagem, pregação pós-pregação. E na minha mente só consegue-se, na mente só tem como se fosse sopa de letrinhas. Não é? Sopa de letrinhas. Mera intelectualidade. Mas o propósito das Escrituras, o propósito do Evangelho não adentra ao coração. Isso não seja uma realidade nossa. Isso não seja a nossa realidade, meus irmãos. Pois era a realidade desses homens. Não pode ser a realidade da igreja, porque a igreja não é cega espiritual. A igreja não é incrédula. A igreja é o povo de Deus, que foi regenerada, nasceram de novo. Já foi ensinado essa manhã. E o que foi ensinado essa manhã? De quem é o culto? De regenerados. Quem adora a Deus? Regenerados. Não incrédulos. Então essa realidade não pode ser a nossa realidade. Não pode ser a sua realidade. Versículo 54, Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, se auto-me gabo, se auto-me elogio, a minha glória não é nada. Aquele que se auto-elogia, aquele que auto-se gaba, não é nada.
Se eu mesmo faço afirmação sobre mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Olha só, aqui fica muito evidente o debate, o diálogo. O qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Se fossem nossos dias, nós poderíamos dizer assim, o qual você diz que é seu Deus, você diz que é crente. Você não diz que congrega? Você não diz que vai à igreja? Você não diz que está no culto todo domingo? Você não diz que adora a Deus? Você não coloca uma camisa escrito 1689 aqui, Igreja Batista? Você não diz isso? Mesma coisa. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. A autoridade de Jesus não vem de demônios. Não, vem do Pai. É o que ele afirmou aqui. Jesus refuta qualquer sugestão de que ele esteja se promovendo. Ou seja, nada é. Não é um discurso para autopromoção. Pregadores, evangelizar não é um discurso para autopromoção, tá? Subir aqui não é um discurso para autopromoção. As afirmações que nós fazemos nas redes sociais não são discursos para autopromoção. Essas coisas, Jesus está nos ensinando aqui. Nada é. Se fosse outra época, ia dizer, vira para o teu irmão que está do teu lado e diz, nada é. Não vamos fazer isso aqui. O Pai é quem me glorifica. A natureza dessa glorificação não está na manifestação pública, que alguns poderiam apreciar, mas nos milagres que Jesus realizava, na ignomínia da cruz e, consequentemente, no retorno para a glória do Filho, desfrutada com o Pai antes que o mundo existisse. Obviamente, essa glória não está num destaque pessoal para ele como um homem, mas para o testemunho que o Pai dá do Filho. Os sinais é o testemunho que o Pai dá do Filho. A cada milagre é o Pai dizendo, este é o Cristo. A cada cura, o Pai está dizendo, este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Os milagres de Jesus não é para que nós promovamos campanhas 7 sexta-feira, 7 terça-feira, fogueira santa, para que você traga uma oferta, para que a gente faça campanhas de cura e promova aquele show todo. Não é isso aí. Os milagres de Jesus é o testemunho que o Pai dá do Filho. A cada cura, a cada milagre, o Pai está dizendo, esse é o meu Cristo que eu estou enviando a vocês. Ele chegou. Não foi isso que ele disse a João Batista, quando João Batista estava chegando no final da vida? Vai lá e diz assim para João Batista. João Batista manda dizer, é tu ou tenho que esperar outro? Vai lá e diz a João, que os cegos veem, os coxos andam, porque o Cristo chegou. O Cristo chegou. O Pai é quem glorifica o Filho. Ele acusa os judeus de não conhecerem verdadeiramente o Pai, apesar de alegarem ao contrário. Eles fazem afirmações e dizem conhecer o Pai, mas Jesus diz o contrário, vocês não conhecem. Jesus conhece a Deus e guarda a sua palavra. Onde está a manifestação de que Jesus conhece de fato o Pai, irmãos? Jesus guarda a sua palavra. Eles afirmam conhecer a Deus. E o que eles fazem? Não fazem as obras de Abraão, mas fazem as obras do diabo. São homicidas e mentirosos. Não conhecem a Deus. Aquele que afirma conhecer a Deus, mas não anda no caminho de Deus, logo não conhece Deus. Em João, o conhecimento de Deus não pode ser separado da obediência. Não adianta estar num seminário durante 4 anos de seminário e quando levanta da sala do seminário, em suas pisadas, em sua caminhada, não se encontra nada daquilo ali. Nada daquilo. Não, meus irmãos. Não é esse tipo de conhecimento. O conhecimento do Filho, do Pai é perfeito. Ele é tanto intelectual quanto experiencial e relacional. Aplicação para nós aqui. A cegueira espiritual impede de reconhecerem a verdade, mesmo quando ela está diante deles. Está ali na cara deles. Irmãos, quantas declarações ele está dizendo? E o que está sendo impedido aqui, a cegueira espiritual não faz com que eles reconheçam que Jesus é o Cristo, que é a semente da mulher,
aquele que esmagaria Satanás. Não é? Aquele que foi prometido a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas. Aquele que está cantado nos Salmos, no Salmo 2, está diante dele, mas a cegueira espiritual impede de reconhecer a verdade. A obstinação do coração que luta contra a verdade do Evangelho, irmão, que caracteriza a cegueira. Está cego. Quando nós pregamos, domingo após domingo, o Evangelho de forma fiel, é a verdade diante dos nossos olhos. Domingo após domingo. E se há rejeição, o que está caracterizado é cegueira espiritual, e não outra coisa. Conhecer a Deus não é apenas conhecer tradições ou textos sagrados. Isso é intelectual. A pessoa ela pode recitar a confissão inteira, irmãos. Pessoas, muitas vezes, elas até postam na internet, né? Na evangelização, pessoas que ditam textos bíblicos de cor. Tem pessoas que acham bonito até. E dizem assim, nossa, ele conhece. Não conhece, irmãos. Isso é intelectualidade. Isso é memória. Isso é decorar. Mas ter um relacionamento vivo com Ele através de Cristo. Muitas pessoas sabem de Deus porque leem a Bíblia. Outros estudam teologia e frequentam a igreja. Sabem de Deus. Estudam. Mas isso pode estar simplesmente permeando o campo da intelectualidade. Mas apenas aqueles que andam com Deus diariamente, oram, obedecem à sua vontade, experimentam seu agir em suas vidas realmente, o conhecem de forma relacional. Pense o seguinte, pense em um palestrante, ele vai palestrar sobre casamento. Nunca foi casado, mas estudou bem e palestra sobre casamento. E fala coisas boas. Mas pensa no seu Antônio e Dona Maria, casada há 30 anos, conhece intelectualmente muito bem sobre casamento, mas vivem o casamento. Quem conhece de forma experiencial e relacional? Quem conhece isso? A teologia, ela é feita, como dizia Agostinho, córeo andeu, diante de Deus. A teologia de Agostinho, ensinada pelos pais da igreja, se você ler as confissões, você vai ler que aquela teologia é feita orando, enquanto ele orava, é uma oração aquilo ali. Por isso que teologia é feita de forma relacional, irmãos. Nós estamos estudando um Deus que é uma pessoa. Quando eu leio a Bíblia, eu não estou simplesmente estudando, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Deus está falando, irmão. Não é simplesmente uma leitura, onde você está estudando matemática, onde você está estudando gramática. Não, estudar as Escrituras. É Deus falando conosco. Por isso é experiencial e relacional. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Quando nós obedecemos, significa que o que eu falei e o que eu ouvi, agora será praticado. O que não existia nesses homens? Esse relacionamento experiencial. Por quê? Eles diziam que conheciam, mas as obras dele apontavam para o diabo, não apontava para Abraão e não apontava para a lei de Deus. Apontava para o diabo. Você conhece? Você diz conhecer a Deus? Para onde as tuas obras têm apontado? Para Abraão ou para o diabo? Terceira e última parte do sermão, a revelação suprema. Eu sou, do versículo 56 a 59. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E nós temos a terceira parte, a revelação suprema. Eu sou. Jesus afirma que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Uma referência à esperança messiânica que permeia o Antigo Testamento. Olha a incoerência. Esses homens acusam Jesus de blasfêmias, pegarão em pedra para apedrejá-lo, mas ele diz que o pai deles, aqueles que lhe dizem ser o pai deles, viu o dia dele e se alegrou, jubilou, regozijou. O que é essa alegria? A alegria de Abraão é ver o dia de Cristo.
que pode ser entendido de algumas formas. A primeira dela, a fé de Abraão. Em que Abraão creu quando isso foi lhe imputado por justiça? Abraão creu na promessa, meus irmãos. Abraão creu na promessa de que em sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. E isso não poderia ser cumprido somente em Isaque. Precisaria ter alguém maior do que Isaque. E quando Abraão crê que nele todos os povos, todas as nações seriam abençoadas, é em Cristo que Abraão está crendo. É em Cristo, é naquele que essa promessa se cumpriria. Por isso, Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Se alegrou pela fé na promessa messiânica que permeia toda a antiga aliança. É isso que ele está dizendo. Toda a antiga aliança é permeada a esse júbilo, essa alegria da esperança da vinda de Cristo. Mas vocês me negam. Por meio de visões e aparições, Deus se revelou para Abraão o futuro messiânico. Aonde nós temos isso? De alguma forma, no sacrifício de Isaque. Quando Abraão olha naquele sacrifício e se regozija no Deus que proverá para si o cordeiro. E aquele cordeiro aponta para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Abraão, o pai de vocês, se alegrou em ver meu dia. Se alegrou. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu? 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É o ápice da declaração. A declaração da divindade de Cristo. A resposta dos judeus revela incredulidade. Não ainda tem 50 anos e diz que viste Abraão? Não tem nem 50 anos. Mais uma vez, irmãos, aquela afirmação literal, presente, demonstrando a incredulidade. A resposta desses homens é enfatizando isso. Jesus então declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Seja lá o que Abraão viu pela fé. Abraão viu por promessa. E por quê? Porque antes de Abraão existisse, Jesus é. Por que Jesus é? Porque Jesus é Deus, meus irmãos. É o Deus encarnado. Não é um homem qualquer. Por isso eu volto ao início. Não existe um Jesus para mim e um Jesus para você. Existe o Jesus revelado nas Escrituras. O Deus eterno. O eu sou o que sou. Autossuficiente, autoexistente. Aqui ele usa o nome divino revelado em Êxodo 3,14. Yahvé, Jeová, Javé, o Senhor. Assumindo claramente a sua identidade como Deus eterno. Perceba aqui o aspecto progressivo do diálogo. Ele começa dizendo: eu sou a luz do mundo. E agora a conversa vai se encerrar dizendo: eu sou o que sou. O Deus que disse a Abraão: Abraão, sai de tua terra. O Deus que disse a Moisés: Moisés, vai a Faraó. O Deus que disse a Isaque, o Deus que lutou com o Jacó, o Deus das alianças, o Deus da antiguidade. Ele está diante de vocês, estou aqui agora. A própria Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus, mas a quem o Filho revelou. Maravilha, meus irmãos. Em meio às trevas, a eternidade é revelada. É isso que ocorre quando evangelizamos. Por mais que, estereotipamente falando, no externo, haja música, haja alegria, haja farra, aquilo é trevas. E quando o evangelho é anunciado, o que nós estamos fazendo é uma declaração eterna de vida ou de morte. Vida para os que creem e morte para os que rejeitam. Qual a rejeição final? Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele,
Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui foi declaração de vida ou de morte? Pegaram em pedras para atirarem nele. Os judeus reconhecem a seriedade dessa declaração e tentam apedrejá-lo por blasfêmia. Por que eles tentam apedrejá-lo? Porque eles sabem o peso do que ele declarou. Eles entendem a autoafirmação aqui, irmãos. Eles entendem que ele está dizendo que ele é Deus. Por isso essa atitude. Jesus, no entanto, se retira, porque a sua hora ainda não havia chegado. Diante da revelação de quem Cristo é, a revelação do Evangelho, duas possibilidades. Ou nos arrependemos e cremos, ou rejeitamos. Se cremos, é estendida a nós a promessa de vida eterna. Se rejeitamos, são como esses homens. Se pudéssemos, apedrejaríamos o Senhor. A cada rejeição, a cada negação, é como se nós estivéssemos como esses homens. Ainda que, aparentemente, a pessoa seja o mais cordial possível. Estamos junto com as mãos desses homens, pegando pedras para atirar em Cristo. Essa é a rejeição final. Esse é o ato extremo da rejeição do coração desses homens ao Evangelho. Apedrejar a Cristo. E a pergunta que eu tenho que fazer a mim e a você nessa manhã é: se cada vez que nós negamos o Evangelho de alguma forma, também não estamos juntos buscando pedras para tirar em Cristo e o seu Evangelho. Corações obstinados apedrejam a Cristo. A igreja, ele é o povo de Deus, o povo santo. Não fomos levantados para apedrejarem nosso Senhor, apedrejarmos nosso Senhor, mas para louvá-lo. Aplicação. Jesus não é um personagem fruto da imaginação humana. Hoje nós temos, né? Jesus social, Jesus do negro, Jesus da mulher, Jesus do gay. Tem todo tipo de Jesus hoje. Aqui é o eu sou, é o Deus soberano. Ele ama, mas é justo. Ele ama, mas é santo. Certo? O Jesus que diz o seguinte, que dará a vida por suas ovelhas, é o mesmo Jesus que disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É o mesmo Jesus. Por quê? Porque ele é o Deus eterno. E é o Deus eterno que oferece vida. A revelação de Cristo exige uma resposta: crer ou rejeitar. Crer ou rejeitar. Exige uma resposta. Essa é a resposta do Evangelho. Você pregou, qual é a resposta? Você ouviu, qual é a resposta? Não tem meio termo, não tem ponto neutro. Ou crer ou rejeita. Vida eterna aos que creem, aos que rejeitam, são como esses que buscaram apedrejar a Cristo e serão condenados naquele grande dia. Concluindo, Jesus se revela nesse texto como eu sou, o Deus eterno que existia antes de Abraão e que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Esse é o Cristo que nós adoramos, esse é o Cordeiro que nós cantamos há pouco, o Deus de toda a eternidade. Sua promessa é clara. Qual a promessa presente nesse texto? Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O irmão siga firme guardando a palavra de Cristo. Ainda que as lutas dessa vida muitas vezes nos leve a tentar desistir, parar, desanimar. Quantas vezes entramos em conflitos mentais, emocionais, oprimidos e exprimidos pelas lutas. Fica firme na palavra do Senhor. O que o Senhor prometeu para nós não é ouro, prata, não é aquilo que a traça come e o ferrugem destrói, não é. É vida e vida em abundância, é vida eterna. Aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, os olhos não viu, o ouvido não ouviu. Mas nós, materializando todas as coisas, nos afastamos e nos esquecemos disso. O Senhor não nos chamou para guardar a sua palavra, porque no final da campanha receberemos coisas A e B.
Receberemos um bom casamento, receberemos carro, receberemos casa. Não, aqueles que são chamados a guardar a palavra de Deus como fruto da fé verdadeira, a promessa é vida e vida eterna. Se o teu coração não valoriza isso, tema se ele não está cego, frio, gelado, não consegue contemplar as promessas do Senhor, cercado por todas essas coisas. Como essa cegueira tem se manifestado em tua vida? A maior decisão da vida de qualquer pessoa é reconhecer Jesus como Senhor e confiar nele plenamente. Isso é conversão. Conversão. Não há outra coisa maior na sua vida. Não há. Nem o nascimento do seu filho, nem o dia da tua promoção, nada supera isso. Pode ser o dia que você exulte da melhor forma, o dia que seu filho nasceu, o dia que você ganhou algo, no dia que você casou, não importa. O maior dia da sua vida foi o dia que você foi a Cristo em arrependimento e fé. Esse foi o maior dia da tua vida. Você consegue contemplá-lo? Você consegue contemplar que o maior dia da sua vida foi o dia que você foi a Cristo em arrependimento e fé? Que você conseguiu de uma vez por todas ver que o seu pecado estava te conduzindo para o inferno e não havia possibilidade nenhuma em você de salvação, mas você olhou para a cruz, viu o Cristo moído, rasgado por você e lançou nele toda a sua confiança, se agarrou a ele de tal forma que ele converteu o teu coração, salvou a tua vida e a tua alma. Ou para você o maior dia da tua vida é aqueles que são contados junto com todas aquelas coisas que a traça e o ferrugem irá destruir. Temo por você. Perguntas finais. Você reconhece Jesus como Deus eterno ou ainda vê apenas como um personagem histórico? Como você está caminhando na fé? Quem é Jesus para você, meu irmão? Existe isso? Você disputa com Jesus da igreja? Sua vida está alinhada com a palavra de Cristo que conduz à vida eterna? Ou como aqueles judeus? Abraão, que não era Abraão. Deus, que não era Deus, e sim o diabo. Diante da revelação de quem Cristo é, qual será a nossa resposta? Fé ou rejeição? Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, santo é o teu nome. Senhor, diante da exposição do Evangelho, ou crer ou rejeitar, louvo o teu nome pela graça soberana, pois se nós respondemos com fé e arrependimento, é porque o Senhor transformou os nossos corações, regenerou os nossos corações. Oramos por aqueles que têm rejeitado. Ó Senhor, converte corações através da verdade da Tua Palavra, como o Senhor converteu o nosso. Está na posição de convertido, não exalta a nós mesmos, mas a Ti, pois o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. Somos incapazes. Essa decisão, Senhor, não é nossa, mas gerada em nossos corações pelo Teu poder. Assim nós pedimos também a cada pessoa que ouve a Tua Palavra, a cada avanço da pregação do Evangelho, a cada papel que as pessoas recebem, a qual está escrito Tua Palavra. Converta aqueles que o Senhor elegeu antes mesmo da fundação do mundo. E que nós sejamos, Senhor, instrumentos da pregação da verdade. Ó Deus, que em meio às acusações, às rejeições, nós possamos manter firme honrando o Senhor e a Tua Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Amém.